Estou aqui no telão porque nós temos números da atividade econômica do Brasil que terminou em alta em 2025, mas com uma desaceleração no último mês. Isso segundo o IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB. Vamos ver os números aqui no telão. Em dezembro fechou com um recuo de 0,2% em relação ao mês anterior. Já os últimos 12 meses, divulgados pelo levantamento, equivalentes ao ano de 2025 inteiro, tiveram uma alta de 2,5%. No mês de dezembro, a agropecuária registrou uma alta de 2,3% e a indústria de 0,3%. Já o setor de serviços teve uma queda de 0,3% e os impostos de 0,2%. A economia desacelerou, mas não parou. E com a queda nos juros no horizonte, o mercado já mira o que vem pela frente. Para entender os impactos e os recados para a economia brasileira, nós convidamos a economista-chefe da CM Capital, é Carla Argenta, que participa aqui do jornal SBT News. Boa noite, Carla. Boa noite, Celso. Olha, os números vieram dentro do esperado pelo mercado? Sim, eles se mostraram um pouco mais fortes do que o mercado esperava, na verdade. O mercado estimava uma queda um pouco mais acentuada da atividade, por conta justamente dessa maturação da política monetária, que você bem lembrou, né? E por conta de todo o processo de crescimento que a economia vem trazendo desde 2022, 2023, com a retomada da atividade em virtude da retomada da atividade por conta da pandemia. Então, esse movimento era esperado pelo mercado, ele era buscado pelo Banco Central para arrefecer a inflação e, de fato, agora, no último trimestre de 2025, ele deu as caras e é visto hoje no PIB e em diversos indicadores de nível de atividade. Carla, o IBGE vai divulgar os dados completos do PIB em 2025 no próximo dia 3 de março. Alguma alteração, com previsão para a alteração da Selic? Não, o Banco Central já sinalizou que essa Selic deve começar a recuar em março, então isso já está na conta do mercado. Frente ao que é o nível da taxa de juros atualmente, sim, a gente tem uma perspectiva de queda. O mercado estima que em março haja um recuo de 0,5 ponto percentual, então ela sai de 15 para 14,5, e que ao final de 2026 a Selic esteja em 12,25%. É um recuo lento, paulatino, para que essa inflação convirja rumo à meta de 3%, e o Banco Central ainda identifica pressões nesse nível de atividade, a despeito dos dados divulgados hoje, por conta principalmente do reajuste da faixa de isenção do IR, que deve continuar trazendo estímulos ao consumo, estímulos à atividade ao longo de todo o ano de 2026. Carla, o resultado aí indica que a economia brasileira perdeu fôlego em 2025 em comparação com o ano anterior, né? Que registrou aí uma expansão de 3,7%. Isso aí aponta uma desaceleração gradual. O único setor que nós tivemos aí positivo foi o setor agropecuário. Isso. No trimestre, nós tivemos um resultado positivo, sim, do setor agropecuário, né? E ele surpreendeu muito, porque não era esperado que essa recuperação fosse acontecer agora, no final do ano. Não é sazonalmente esperado que esse movimento aconteça. A agropecuária costuma entregar os melhores resultados no primeiro trimestre do ano e não no último trimestre do ano, como nós vimos em 2025. Mas, sim, isso é considerado um arrefecimento lento da economia, porque o setor de serviços, principalmente, que é o que mais demora a responder à política monetária, os ciclos econômicos, ele tem apresentado essa desaceleração. O setor de serviços sequer está numa queda. Nós tivemos essa queda na métrica mensal agora, mas no acumulado em 12 meses, ele ainda mostra uma resiliência amparada pelo consumo das famílias, amparada pelo mercado de trabalho, que se mostra muito forte, e pelo consumo da economia de modo geral. Então, por conta desses motivos, a economia ela é vista pelos analistas, pelos economistas, como uma economia que cede, que arrefece, mas que não mostra ainda sinais de queda ou de recuo. Agora, Carla, o impacto do IBC na taxa de juros, né? Se o IBC surpreende para cima, sugere economia adequada, maior pressão inflacionária, viés de alta da Selic. Se surpreende para baixo, economia fraca, né? Desinflação,
viés de corte da Selic. É essa a mecânica do mercado, né? Perfeitamente. A taxa de juros ela é utilizada para controlar a inflação. O Banco Central monitora essa taxa de juros para controlar essa inflação. E, economicamente falando, quando nós temos um nível de atividade que é representado por esses indicadores trazidos aqui hoje, né, que mostram um aquecimento da economia maior, também significa que existe uma demanda muito grande, portanto, há espaço para reajuste desses preços de uma forma mais intensa. Então, quando esses indicadores de atividade mostram uma evolução que é considerada pior sobre o prisma, né, da vida das pessoas de modo geral, da economia de modo geral, abre-se espaço, economicamente falando, para essa queda nos juros e para uma retomada de uma condição econômica que possibilite a tomada de crédito, a retomada do consumo e a tomada de crédito por parte das empresas para financiamento e para tomada de decisão e efetivação de investimentos que estavam sendo aguardados por conta dessa taxa de juros que não permitia que esses investimentos fossem levados a cabo anteriormente. Agora, excluindo a agropecuária, a economia cresceu apenas 1,8%. Isso significa que indústria e serviços estão patinando, não? O que é preciso para esses setores reagirem? Significa que eles estão crescendo de uma forma um pouco mais lenta, né? Existe uma coisa dentro da economia que nós chamamos de PIB potencial, né? Que é o crescimento da economia dentro da estrutura que ela entrega, que ela pode crescer. Esse crescimento potencial que nós temos, ele está muito próximo do seu limite hoje. Isso significa que a indústria ela opera próximo da sua capacidade máxima e principalmente o setor de serviços opera próximo da sua capacidade máxima. Se nós vamos aos restaurantes, se nós vamos ao mercado, ao aeroporto, né, nós vemos que quase não há ociosidade. Então, esse crescimento, que parece baixo em termos percentuais, ele se dá justamente porque a economia opera próximo da sua plena capacidade. Então, o crescimento de 1,8 sobre uma capacidade que, né, está completamente utilizada, ele não é visto com maus olhos pelos economistas, pelo governo, né, e pelo próprio Banco Central. Haveria um espaço para um crescimento mais intenso se nós tivéssemos ociosidade na economia. Mas como essa ociosidade hoje ela não existe, de acordo com os economistas, esse crescimento adicional se transformaria em inflação. Por isso que um crescimento mais brando nesse momento é visto com bons olhos pelo mercado e pelo Banco Central. Agora, Carla, a agropecuária cresceu mais de 13% e praticamente sustentou o PIB, né? Isso aí mostra uma dependência excessiva do setor. Vamos imaginar, o que acontece se a próxima safra não for tão boa? Sim, a agropecuária ela tem se tornado, a cada ano que passa, né, um dos elementos da nossa economia que é o mais importante, né? A indústria agropecuária como um todo. Se a agropecuária começa a patinar, nós temos exportações menores, porque boa parte do que é produzido aqui vai atender o resto do mundo. Se isso acontece, né, entra menos dólar na nossa economia e a nossa moeda acaba se depreciando. Então, o dólar fica muito caro, o euro fica muito caro, isso também gera inflação, porque boa parte dos produtos que nós consumimos aqui dentro, eles têm algum componente que é importado, né? Então, essa dependência do setor agropecuário, ela não está só relativa a um nível de atividade e ao crescimento do PIB, mas ela tem relações muito estreitas com a interação do Brasil diante do resto do mundo. E por isso que ela se faz tão importante, porque ela acaba transbordando para a economia de modo geral, em várias outras esferas, seja ela do emprego, seja ela do câmbio, seja ela da inflação, né? E aí a agropecuária se mostra a cada ano que passa mais importante dentro da nossa economia. Agora, Carla, o Banco Central sinalizou que teremos aí um corte de juros em março. Eu pergunto, qual deve ser o impacto na atividade econômica ao longo de 2026? Esse impacto tende a ser um pouco mais positivo, né? Porque se a gente tem uma taxa de juros menor, significa que as empresas têm uma condição melhor de se financiar, de tomar capital, né, de giro para manter suas atividades. Significa que as famílias encontram taxas nos bancos comerciais melhores, né, para fazer um financiamento imobiliário, para adquirir algum bem que seja um pouco mais caro e que nesse momento elas não tenham condições de adquirir. Então, essa taxa de juros menor significa que a gente tem um estímulo ao nível da atividade, seja pelo lado do consumo, seja pelo lado do investimento. A gente tem registrado aí altos índices na Bolsa de Valores. Isso significa entrada de capital estrangeiro, porque o juro está alto. Baixando o juro, a gente tende a perder um pouco desse investimento?
Pode ser que sim. A gente chama isso de diferencial de juro, né? Esse diferencial de juro do Brasil frente aos Estados Unidos e o resto do mundo, hoje ele está muito elevado. Então, mesmo que a taxa de juros do Brasil recue um pouco, ainda assim nós temos condição de ser um grande polo de atração desse recurso externo, justamente porque ela se torna ainda, aos olhos do investidor estrangeiro, muito atrativa. Mas se essa taxa de juros recuar demais, aí esse capital procura outros lugares, né, que sejam mais atrativos aos olhos dos investidores. Não é o caso do que a gente vai enfrentar em 2026, que ainda, mesmo que caia esses juros, deve ser um juros aí que é muito atrativo para o investidor estrangeiro. Agora, para finalizarmos, Carla, com a desaceleração confirmada em 2025 e as eleições se aproximando, o governo tem aí uma margem para estimular a economia sem comprometer o controle da inflação? O que esperar do crescimento em 2026? Bom, o governo já lançou as suas cartas, né, para tentar aquecer esse nível de atividade. E a principal carta que o governo lançou foi justamente a isenção do IR, para possibilitar uma ampliação do consumo das famílias, e ele aposta nesse mecanismo de aquecimento da atividade para que ela ganhe tração ao longo do ano que acabou de iniciar. Então, os mecanismos que o governo tem hoje para continuar estimulando esse nível de atividade são muito reduzidos por uma série de fatores. O primeiro deles é que em ano eleitoral não é possível você fazer políticas que fomentem tanto a economia, porque as regras do jogo, né, não permitem esse tipo de ação governamental. O segundo ponto é que o governo tem cada vez menos recursos para promover esse tipo de política, porque o orçamento da União hoje ele é bastante engessado. Então, ele é destinado uma parcela fixa, né, para a educação, uma parcela fixa para a saúde, uma parcela fixa para a segurança e assim por diante. E sobra cada vez menos recursos para o governo fazer o que a gente chama de gastos discricionários, que são as políticas públicas. Então, nesse contexto, seja ele menor em 2026 ou seja mais amplo, cada ano que passa, o governo tem menos recursos para fazer esse tipo de política que seja uma política que tenha efetivamente a cara do governo, já que o Estado ele tem suas estruturas e essas estruturas ocupam um peso cada vez maior dentro dos gastos públicos. Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, muito obrigado por participar aqui no Jornal do SBT News e nos ajudar a entender os impactos dos números anunciados hoje pelo IBGE. Obrigado, uma boa noite para você.